Olá, aqui é o Daniel D'Arezzo e nessa apresentação, que não vai durar muito, eu vou te mostrar um método usado por pessoas comuns para aprender 10 músicas no violão em menos de 30 dias. Esse método também é utilizado por pessoas comuns para se aprimorar no violão através de um estudo organizado e definitivo, aprendendo como tocar violão de ouvido, aprendendo solos, arranjos, ritmos diversos para poder criar sua liberdade musical, te deixando livre de pastinhas e cifras se esse for seu desejo, tá? E eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade e talvez se eu estivesse no seu lugar, ouvindo o que eu tô falando, eu também pensaria assim. Mas se eu não tivesse visto isso acontecer com dezenas de pessoas comuns, assim como eu e você, eu também acharia estranho. Mas veja o exemplo real de pessoas que utilizaram esse método e ainda utilizam para poder aprender violão e se aprimorarem ainda mais. Olha só. Eu fiz a maior proeza, a banda do Rio da Morte, um outro caminhoneiro, traquejado no transporte. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, com uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Muito legal, não é mesmo? Bom, então eu tô aqui para dividir isso com você. Sabe que eu sou um pouco como você, né? Alguns anos atrás eu só queria aprender a tocar meu violão, chegar em casa, tocar minhas músicas prediletas depois do trabalho, né? Esse era o meu desejo. Eu queria poder escolher o meu próprio repertório, tocar violão livremente, né? Sem depender de professores, sem depender de pastinha. E eu também tinha um sonho de poder fazer shows tocando e cantando, se fosse possível. E porém eu tinha todas essas dificuldades que impedem qualquer pessoa de tocar violão. Quando eu comecei, eu tinha tudo isso. Eu tinha dificuldade de tocar e cantar ao mesmo tempo, dificuldade de pegar um ritmo novo no violão, dificuldade de fazer solos no violão. Quando saía uma música nova no rádio eu queria tocar, eu dependia de amigos para poder me ensinar. E eu também tinha dificuldade de fazer dedilhado no violão. E para você ter uma ideia, nem violão eu tinha quando eu comecei. Nos primeiros dias eu pegava o violão emprestado com alguns amigos para poder treinar, né? Mas eu encontrei uma maneira de mudar essa situação, né? Em 1997 eu trabalhava como office boy e ajudava meu pai no barzinho que ele tinha perto da minha casa, né? Um dia o meu pai resolveu colocar uma sinuca lá no barzinho dele ali, né? Daí o carpinteiro que foi montar a sinuca, ele me viu treinando violão atrás do balcão e perguntou se eu podia ensinar aquilo ali para a esposa dele, aquilo que eu já sabia, né? E assim eu consegui a minha primeira aluna de violão. Depois de um tempo dando aulas, né, essa aluna começou a fazer pergunta que eu não sabia responder prontamente no violão. E aí tudo mudou, né? O que eu fiz para poder ajudar ela, né? Eu tive uma ideia, eu peguei um caderno simples, né, de pauta e comecei a anotar ali as suas perguntas, né? Com as perguntas dela em mãos, eu saía durante a semana, nos outros dias, através dos meus amigos e aprendia aquilo que era a dúvida dela. Ou seja, eu buscava uma solução através de cada pergunta e assim eu aprendi algo novo. Então cada pergunta eu tinha uma nova lição para poder passar para ela. Eu aprendia, repassava, aprendia e repassava. Em pouco tempo eu percebi que a minha aluna estava evoluindo muito rápido através dessa metodologia onde eu respondia cada questão em ordem cronológica. Daí eu tive uma grande ideia que mudou a minha vida completamente. Eu peguei aquele caderno, né, e me perguntei, bom, e se eu organizar isso aqui e estudar essas perguntas aqui passo a passo, né? Daí então eu apliquei aquele método em mim mesmo, estudando, colocando em prática cada pergunta de forma organizada
E para minha surpresa eu aprendia mais rápido do que os meus amigos que estudavam em escolas de música ou aulas particulares de violão. Eu evoluí tanto com esse método que eu pude ser reconhecido no meu bairro como músico, artista. Eu toquei em bandas, ganhei alguns prêmios, festivais. E o ápice dessa jornada foi quando eu fui convidado para a gravação de um DVD de um artista da minha região. Olha só um trechinho desse show. Esse cara que eu vou chamar aqui agora é também muito legal. Ele está participando aqui. Ele tem uma carreira já um pouco longa, né? Compõe, gosto muito das canções dele. É um excelente guitarrista. Então, quando eu fui gravar meu primeiro CD, ele estava lá dando aquela força, trabalhava lá na gravadora. E é muito bom tê-lo aqui. É a felicidade de ter um amigo e um músico excelente. Junte-se a nós, Daniel D'Arezzo. Boa noite, né, todos. Legal, não é mesmo? Bom, aquela sensação de subir no palco, sendo músico convidado, foi incrível. Sendo assim, eu percebi que eu tinha um método em minhas mãos, né? E esse método era exatamente o caderno de pergunta e resposta que eu montei desde 1997 e desde aquela época eu venho aprimorando essas questões até hoje. E agora eu estou dividindo isso com você porque eu não acredito que você tem que passar pelo que eu passei para aprender a tocar violão. E quando eu comecei a dar aulas de violão, eu vi que nada era mais legal do que estar ali repassando o meu conhecimento. Quando eu dou aula de violão e o meu aluno sorri para mim após superar uma dificuldade, ou envia um vídeo falando que a sua vida está melhor, mais alegre, que ele está satisfeito, isso me deixa extremamente feliz. Eu não tenho nem palavra para poder explicar essa emoção, né, o que acontece. É uma felicidade que eu não encontrei em nenhuma outra profissão que eu pude desempenhar, né, na minha vida. Eu acredito que o meu propósito na vida é ensinar música. Essa é a minha forma de contribuir para um mundo melhor, ou seja, através da música, ensinando as pessoas a tocar, levando a música a essas pessoas que desejam aprender a tocar o seu violão. Então agora, deixa eu te falar o porquê provavelmente você não aprendeu violão e ainda, né, o porquê as pessoas começam a aprender violão do zero, ela não chega a lugar nenhum atualmente. A maioria das pessoas não toca violão porque busca aprender através de videozinhos, né, no YouTube, no Facebook ou até mesmo no Instagram. E a verdade é que você não vai encontrar 100% das respostas em vídeos soltos por aí. Você precisa estudar um método organizado e passo a passo, tá? E eu sei que os vídeos na internet podem até te ajudar em alguns detalhes, até porque eu mesmo já postei e ainda posto vários vídeos ajudando as pessoas a aprenderem violão, seja uma cifra ou uma dica, e os vídeos podem até te ajudar numa coisa ou outra, mas para quem quer tocar violão de verdade, essa alegria dura pouco. Uma semana, talvez um mês, né, dependendo do vídeo. E ao passar alguns dias, tá lá você de novo, procurando mais uma dica, mais videozinhos e assim por diante, né? E vida que segue, você acaba criando um ciclo vicioso. Assim, o tempo passa e você acaba estudando as mesmas coisas de tempos em tempos, durante meses ou até anos. E eu já vi casos de alunos meus que estudou assim durante mais de 5 anos e não conseguiu evoluir no violão. Olá, meu nome é Jaime e recentemente eu estou fazendo as aulas com o professor Daniel D'Arezzo do Instituto Musical D'Arezzo. Eu consegui aprender violão, coisas que eu tentei há muito tempo, né? Desde a minha época da juventude, tive muitos violões, mas não conseguia fazer o ritmo, não aprendia. Com a internet ficou um pouco mais fácil, mas a gente pega muitas aulas avulsas e acaba aprendendo errado, sem método. Já com o professor Daniel D'Arezzo, você tem um método, é como subir uma escada. Como é que você sobe numa escada? Começando pelo primeiro degrau. Primeiro degrau, segundo. Então isso é o método. Numa construção, como é que faz? Primeiro o fundamento, né, o alicerce, depois vai subindo. Então tem que ser assim.
Com método você aprende muito mais fácil. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque a casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque a casa não tinha parede. Então, procurando na internet, você encontra muita coisa aleatória, gasta horas e horas pesquisando todos os dias, né? Além disso, a forma atual de aprender música nas escolas de música, atualmente, né, não funciona também porque estão repletas de regras e exercícios repetitivos. Se você já fez aula, você já deve saber. E por quê, né? O que acontece é o seguinte, a pessoa geralmente entra na escola de música e o professor começa a ensinar teoria musical. Isso quando as aulas não são feitas em turmas, ou seja, sala cheia de pessoas, muitas vezes algumas desinteressadas, ou que isso demora ainda mais para te dar resultado, né? Existe também as escolas de música que misturam os alunos de diferentes idades na mesma sala de aula. Vai ali e coloca adultos, jovens, né? Não entende que os adultos e jovens aprendem de forma diferente e em tempos diferentes, inclusive pessoas da terceira idade também. E às vezes você pode ser uma pessoa que dispõe de pouco tempo para treinar diariamente ou semanalmente. E essa individualidade ela precisa ser respeitada em cada aluno. Aulas de regras, teorias musicais não vão te dar resultado tão cedo, tá? É isso que eu quero que você entenda. As regras musicais e teoria, elas são importantes? É claro, sim, elas são muito importantes. Mas aí surge uma outra pergunta. Aprender essas regras, essa teoria musical vai te ajudar a tocar violão rápido? Não, tá? Não vai, você não precisa saber para tocar. E é por isso que essas formas de aprender violão não funcionam mais e não te dão resultado no tempo que deveriam, tá? Você pode aprender violão muito mais rápido com o método certo, tá? Mas o que adianta, né, te falar como não aprender a tocar violão? Não é verdade? Não adianta nada. Agora eu vou mostrar para você como você pode aprender violão de forma muito mais rápida e facilitada, onde você vai começar pelo nível 0 e você vai aprender suas 10 primeiras músicas em menos de 30 dias. E se você já toca alguma coisa no violão, você poderá aprimorar tudo que você já sabe com um método que começa do princípio, onde você vai avançando a cada módulo. É um processo de transformação explicado para você passo a passo, sem ser aquela coisa automática de decoreba no violão, né? Ou seja, tem muitos alunos que tocam alguma coisinha no violão, mas nem sabem o que eles estão fazendo, né? Não sabe a hora de trocar os acordes direito, não sabe qual acorde usar na hora certa, nem sabe trocar os acordes com facilidade no braço do violão, ou fazer ritmos mais elaborados, como samba ou bossa nova, não é verdade? Estudando essa metodologia, você vai saber o que você está fazendo no violão. Por que você está fazendo cada movimento, tudo de forma progressiva, módulo por módulo, para que você sinta o seu desenvolvimento, tá? Você vai conhecer um instrumento de verdade e a cada dia perceber que você está aprendendo mais e mais. E não só repetir, repetir, repetir e pronto. Eu vou mostrar também porque esse jeito novo de aprender violão é mais eficiente, beleza? E até agora, isso é o máximo de informação que eu consigo te dar nesse espaço de tempo desse vídeo, tá? Afinal, esse espaço de tempo ele é limitado e se eu tivesse que, enfim, te dar toda a solução para você aprender violão nesse vídeo, a gente ia ficar aqui durante dias. E por mais que eu tente explicar como tocar violão, um único vídeo também não seria suficiente, não tem jeito. E é por isso que para você que quer ir um passo além, que quer se aprofundar nesse método, eu tenho uma oferta para te fazer agora. E essa oferta é o programa do Instituto Musical da Arezzo 2.0, que a gente chama carinhosamente de IMD 2.0. Esse programa ele é dividido em 13 módulos, tá? Do módulo 0 ao módulo 1, a gente vai resolver 100% dos problemas de quem está começando a tocar violão do zero absoluto. Aquelas pessoas que nunca pegaram no violão para poder antes, independente de idade, sexo ou etnia. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque a casa não tinha chão.
Christian. A gente vai mostrar como comprar um violão simples, como fazer ritmos iniciais no violão, tocar músicas iniciais completas, tá? Exercício de coordenação motora, como tocar e cantar ao mesmo tempo, como fazer mudança de acorde com facilidade e agilidade no braço do violão. E como afinar o seu violão sem depender de ninguém, tá? Além de tudo, esse conteúdo inicial, voltado ao violão popular, a gente recriou esse mesmo conteúdo, tá? Com músicas gospel. Ou seja, se você for uma pessoa com o objetivo de tocar na igreja ou focar em louvores, a gente recriou o módulo 0 e o módulo 1 com conteúdo 100% gospel para que você possa começar a estudar suas músicas prediletas, se esse for o seu objetivo, tá bom? Continuando, do segundo módulo ao quinto módulo, você já vai ser um divisor de águas dessa metodologia, tá? Aquilo que diferencia os homens dos rapazes, as mulheres das mocinhas, tá? A gente vai descobrir exercício para aprimorar o que a gente já sabe, o que a gente aprendeu nos módulos anteriores. Vamos aprender ritmos novos no violão, a gente vai ter conteúdo focado em aprimorar a sua pestana no violão de forma simplificada e didática. A gente vai descobrir como afinar o violão de ouvido, tá? Aprender solos iniciantes, aprender arranjos com sonoridades incríveis no violão e que qualquer pessoa consegue colocar em prática. E após estudar esse nível, você já pode tocar em público se quiser, tá? Mostrar o seu repertório, que aqui vai contar com mais ou menos 50 músicas, tá? E já dá para animar uma festinha. Veja esse vídeo aí ao fundo, né? Esse foi o resultado que o meu aluno Sandro, atingiu estudando essa metodologia. E quando a gente começou a estudar, a vontade dele era eliminar as dúvidas com ritmo, por exemplo, cantar e tocar ao mesmo tempo, para que ele pudesse futuramente tocar com a família, em festas. E tá aí a prova de um aluno que seguiu um passo a passo objetivo e comprovado. E veja o que ele diz sobre essa metodologia que eu estou te falando. Olha só. Fala pessoal, eu sou o Sandro, que vocês viram aí no vídeo aí, e vim aqui para deixar uma dica para vocês. Para chegar num nível bacana, vamos seguir o método do Daniel aí passo a passo, entendeu? Vocês vão ver que vai dar tudo certo. Dedicando uns 40 minutinhos por dia, focando nisso aí, vocês vão ver que vocês vão desenvolver, já começar a tocar várias músicas, vários ritmos, e a coisa vai acontecer naturalmente. Continuando, do sexto módulo ao nono módulo, tá? Você vai descobrir como fazer dedilhados no violão, a gente vai aprender ritmos mais elaborados, com sonoridades incríveis, a gente vai aprender novas técnicas de solo, teoria musical de forma clara e passo a passo. E nessa parte, a gente vai apresentar sugestões de músicas internacionais no violão e como treinar uma música em outro idioma, porque tocar em inglês, por exemplo, demanda incluir um novo elemento, ou seja, além de fazer ritmo, acorde, melodia, harmonia, a gente vai agregar um novo idioma, E essa aula é muito divertida, você vai descobrir essa habilidade brincando aí. Em seguida, a gente vai explorar e desvendar todo o braço do violão passo a passo. A gente vai descobrir como a gente escreve música, aprender sobre tons e semitons. A gente vai descobrir como trocar os tons de qualquer música. Por exemplo, uma música em Dó maior, a gente vai aprender como tocar em Fá maior, Sol maior ou em qualquer tom que você desejar, tá? A gente vai aprender como utilizar a nossa voz para cantar no tom correto de uma canção e como fazer releitura de música que a gente conhece para aprimorar e aumentar ainda mais o seu repertório, tá? E aqui você já vai ter a liberdade perceptível no violão. Aquela pessoa que começou o curso agora é um músico diferente e as pessoas já percebem isso externamente, tá? Do décimo módulo, ao último módulo, a gente vai aprender como tocar violão de ouvido e como aprimorar seu repertório, que nesse estágio já vai contar com mais de 100 músicas apresentadas durante essa metodologia. E você ainda vai contar com um livro com mais de 150 músicas que eu ensinei para os meus alunos no decorrer da minha carreira, tá? Que vai estar disponível para vocês, alunos, dentro da plataforma IMD 2.0, que você pode baixar em PDF. E você pode imprimir, encadernar, se você quiser, para você usar, tá? É ou não é um conteúdo incrível que a gente separou para você? E você pode baixar todo o mapa desse conteúdo, desse curso, no botão que eu vou deixar aqui na página, seja abaixo ou do lado, para você ler. Foram anos de pesquisa para trazer isso para você
nessa plataforma agora. Além de tudo isso, para você que fizer a sua matrícula hoje, você vai ganhar um bônus especial, tá? Esse será um bônus que sozinho já valeria mais do que o valor do próprio treinamento em si. Você vai ter acesso a uma aba com 365 dicas de violão que serão liberadas uma por dia a partir de hoje. Ou seja, a cada dia uma nova aula vai estar disponível para você na plataforma e pelos próximos 365 dias a partir de hoje você vai ter acesso a uma aula nova, né, por dia para você aprimorar no violão. E esse é um bônus que sozinho valeria mais do que o preço do treinamento e você vai ter acesso a ele se você fizer a sua matrícula hoje. E você pode estar aí se perguntando, né, quanto é que custa esse treinamento, então? E antes de falar o preço, eu gostaria de te fazer uma pergunta, tá? Quanto que é a mensalidade das escolas de música aí, perto da sua casa? Você já pesquisou? Já parou para fazer essa pesquisa? Vamos supor que uma escola de música perto da sua casa cobra em torno de R$200 por mês para dar uma aula por semana. Ou seja, em um mês você vai ter 4 semanas, portanto você vai ter 4 aulas. Se a gente pegar os R$200 de mensalidade e dividir por 4 aulas, a gente vai chegar à conclusão que você paga R$50 por aula, beleza? Ou seja, se você tivesse essas mesmas aulas do IMD nessas escolas e multiplicasse R$50 por cada aula, a gente chegaria a valores impraticáveis. Ou seja, somente no módulo 0, tá? Você vai ter 49 videoaulas no IMD 2.0. Ou seja, se a gente multiplicar os R$50 pelas 49 aulas, a gente vai chegar a R$2.450. Por isso, né? Ou seja, é um valor que você gastaria se você estudasse somente o módulo 0, né? Por isso que eu estou falando que é impraticável. E o IMD 2.0, ele conta com 13 módulos. Se a gente multiplicasse esses R$2.450 pelos 13 módulos, a gente ia chegar a mais de R$30 mil, né? Isso sem levar em consideração os bônus de estudo que você vai ter acesso se assinar hoje, que eu já te falei. Outro exemplo de comparação de escola de música, né, ou escolas ou aulas particulares por aí, é a seguinte: se a gente cobrasse apenas R$45 por cada apostila oferecida nos 13 módulos, só nas apostilas a gente chegaria ao valor de R$585 se você fosse comprar separadamente. Então, por todo esse conteúdo, a gente pode chegar a valores acima de R$32 mil se a gente fosse somar tudo. Por isso, eu disse que são valores impraticáveis, né? Isso sem falar de quantas horas você não vai economizar com esse treinamento. Ou seja, ao estudar no IMD 2.0, você vai fazer o seu horário de estudo, você não vai perder tempo indo e voltando para a escola de música, né? Você também não vai gastar com transporte, alimentação, combustível ou estacionamento, por exemplo. Enfim, né? São inúmeras provas de economia de tempo e dinheiro que você vai ter estudando na plataforma IMD 2.0. O IMD ele possui 3 tipos de pagamento, ou seja, 3 tipos de assinatura que você pode fazer agora, aí se você quiser. E é muito acessível. Então eu separei essa parte do vídeo aqui para te explicar, né, sobre os pagamentos, né? Bom, você clicando aí, você vai cair aqui nessa página, você vai ver que você tem o plano de 12 meses, né, que é o que vale 12 meses, custa R$ 199,90. Ele é equivalente a R$ 16,70 por mês. Você também pode adquirir, se você quiser, né, o plano de 3 meses, trimestral. Ele custa R$ 84,90 e pago a cada 3 meses, né? Ele é equivalente a R$ 28,30 por mês. Ou, né, se você quiser estudar apenas um mês, você pode pagar aí o plano de R$ 34,90, que é o pagamento mensal, né? Bom, esses aqui são os planos que a gente tem disponíveis no IMD. E quando você assina, você pode acessar todo o material que está descrito aqui na plataforma. Ou seja, você vai poder fazer aí, vai acessar 100%, né, ao curso de violão popular, violão gospel, vai ter aulas de solos no violão, ritmos no violão, como tocar violão de ouvido, o curso preparatório de cavaquinho, teclado popular. Esses outros instrumentos são bônus, né? É o curso preparatório de cavaquinho, de teclado popular, teclado gospel, guitarra popular, guitarra blues, viola caipira, ritmos na viola, solos na viola, contrabaixo, sanfona, violino, bateria, né? Canto masculino, canto feminino, saxofone, flauta doce, regulagem de luthier. Tem vários aqui, ó, gravação de áudio, edição de áudio, escalas no bandolim, acordes no bandolim. A aba com 365 dicas no violão,
Ou seja, você acessando hoje, de hoje, todo dia vai ter uma dica nova nessa aba até inteirar um ano. Olha que legal. São 365 dicas no violão. As entrevistas do Congresso Nacional de Música Acústica Online, o curso de inglês cantado, para você cantar em inglês, um livro de cifras com mais de 150 cifras para você poder tocar aí no violão, né? E atualizações da plataforma. Olha que legal. Assinando agora, você também tem aí uma garantia de 7 dias, ou seja, 7 dias para você usar e abusar da plataforma. Se você não quiser, é só entrar em contato com a gente que a gente devolve 100% do seu pagamento, tá? Aqui tem um mapa do curso para você dar uma lida também com tudo que tem lá dentro. E aqui a gente deixou os nossos princípios e valores para você, que é a paixão pela música, baixo custo aos alunos, inovação em tecnologia, qualidade e diversidade. Seja você homem, mulher, mais novo, mais velho, não importa onde você esteja, basta você ter acesso com a internet, você consegue fazer esse curso aqui. É só você escolher qual plano você deseja. Se você quer 12 meses, 3 meses ou 1 mês, você escolhe e faz a sua matrícula. Deixa eu te mostrar como é que é simples você acessar. O melhor plano, né, que a gente indica para todo mundo é esse de 12 meses. Clicando aí nessa parte, você vai ser direcionado para o site do Hotmart, né? Agora olha como é que é simples. Você vai ver tudo beleza, vai ver que é uma página segura, né, do Hotmart, ó, compra 100% segura e tudo mais. E você vai colocar lá o seu nome, o seu e-mail, tá? Vai digitar novamente o seu e-mail, por quê? Porque todos os dados que você receber para acessar a plataforma vai chegar por e-mail, beleza? E aí aqui abaixo você coloca aí o seu CPF, o celular, né? O CEP aí da sua residência, beleza? Tudo com questão de segurança, tá? O estado, você vai colocar aí, vai preencher tudo certinho, né? O número da sua casa, né? E o complemento. Ah, é casa, é apartamento, você coloca ali, beleza? Bom, feito isso, clica aí em próximo passo. Você vai ser direcionado para a página de pagamento, que você pode escolher aqui cartão de crédito, cartão virtual caixa, boleto, conta Hotmart, PayPal, Samsung Pay, GPay. Bom, a gente indica o pagamento via cartão de crédito. Por quê? Porque você efetuando o pagamento via cartão de crédito, seus dados de acesso vão chegar imediatamente. Aqui você vai digitar os números aí do seu cartão de crédito. Na parte de titular do cartão, você vai escrever o nome que está no cartão. Nessa parte de MM, você vai colocar o mês de validade do cartão. Ou seja, é mês de abril, então abril é 04, né? É o mês 4. O AA é o ano de validade do cartão. Por exemplo, seu cartão vence em 2029, então você vai vir cá e vai colocar lá, 29. E aqui os 3 ou 4 dígitos da parte de trás do seu cartão. Colocou isso, você pode também optar aqui, ó, por dividir. Se você quiser comprar à vista, você coloca aqui uma vez. Agora, se você quiser também, você pode dividir de até 12 vezes. Você pode dividir de quantas vezes você quiser. No máximo 12 vezes, vai dar 12 vezes de R$19,48, ou seja, não é nem 12 vezes de R$20. Você não vai nem sentir. E é um curso excelente, completo de violão aí para você, tá bom? Então, feito isso, você clica em comprar agora, você já vai receber todos os dados aí no seu e-mail. Se você quiser também, você pode comprar via boleto, né? Só que boleto, você tem que prestar bem atenção, que o boleto ele é pago somente à vista, tá? E o pagamento de boleto bancário leva até 3 dias úteis para sua senha chegar no seu e-mail, beleza? Então se você comprar aí hoje, pagar hoje, vai levar 3 dias úteis para chegar os dados de acesso no seu e-mail, tá bom? Por isso a gente indica o pagamento via cartão de crédito, porque é imediato, mais rápido. Ou algum outro que você quiser, o cartão virtual caixa, ou a conta Hotmart, PayPal, Samsung Pay ou GPay, tá? Bom, enfim, dando tudo explicadinho para você, você viu como é que é simples comprar, né? E é isso aí. O conteúdo, ele vai ser sempre o mesmo, você vai ter acesso a tudo, tá? E você tem acesso às aulas e aos bônus. É incrível ou não é? Você ainda vai ter acesso a todas as atualizações que ainda vão ser lançadas na plataforma nos próximos meses, nos próximos anos. Então aproveita essa oportunidade, clica aí no botão que eu deixei na página, abaixo ou do lado, faz a sua inscrição agora, tá? Assinando hoje, você ganha os bônus que eu comentei, ok?
E você pode estar aí se perguntando, né? Será que esse treinamento funciona para mim? Bom, e é por isso que eu quero te oferecer 2 garantias incríveis a partir de agora, tá? Uma garantia incondicional e uma garantia condicional, tá bom? Vamos à primeira garantia que eu quero te dar, a garantia incondicional, que todo mundo vai ter direito. Eu vou te dar 7 dias para você usar e abusar da plataforma IMD 2.0. Você vai poder entrar na plataforma, baixar as apostilas, ver as videoaulas e acessar todos os módulos aí agora, tá? Enfim, você vai ter a liberdade total para você realmente avaliar a plataforma e todo o seu conteúdo. E se dentro desses 7 dias que você vai estar na plataforma, que vai estar disponível 24 horas para você, se você achar que não é o que você queria, se não gostar dos vídeos, se não gostar das apostilas, se não gostar do meu cabelo ou da minha voz nas videoaulas, por exemplo, basta você enviar um e-mail em suporte@estudiodarezo.com que a gente devolve 100% na hora, sem pergunta, sem burocracia, sem letra miúda, e a gente ainda continua sendo amigo. Essa é a garantia incondicional. Agora a gente vai para a segunda garantia, que é a garantia condicional, ou seja, existe uma condição, ok? Se você for uma pessoa que nunca pegou no violão para tocar antes, estudar o conteúdo da plataforma IMD 2.0, me provar que você estudou o conteúdo, essa é a condição, tá? Se você não tiver nenhum resultado em menos de 30 dias, eu devolvo 100% do seu dinheiro e ainda te dou mais R$500 do meu bolso. Só por você ter confiado em mim e utilizado essa plataforma de estudo. Eu confio tanto em você e eu confio tanto nesse material que só eu poderia te dar essa garantia tão forte. Nenhuma escola de música, tá? E nem aula de música particular te dá a garantia de resultado. E aí eu te pergunto, né? Por que será? Por que será que eles não te dão garantia? Muitas vezes é porque eles não possuem uma metodologia comprovada, tá? Assim como a que a gente utiliza no IMD 2.0. Por isso a nossa garantia de resultado é tão forte, porque a gente utiliza um método único, a experiência vivida por mim nos últimos anos dando aula de violão. Então aproveita essa oportunidade, tá? E eu quero te falar o porquê esse treinamento vale muito mais do que o valor de qualquer assinatura que eu te falei aqui, tá? Olha só, presta bem atenção. Primeiro, imagina o quanto você poderia gastar em uma escola de música por aí, onde, por exemplo, somente no primeiro mês de estudo ou na matrícula, você vai pagar quase 2 vezes mais caro do que o plano anual do IMD 2.0. Pensa bem, reflete um pouco. E se a gente fosse levar em consideração o que eu já gastei para aprender violão, concurso, palestra, workshop, fórum e muito mais, tá? Ou seja, imagina o quanto eu gastei estudando violão nos últimos 20 anos de toda a minha carreira. Pensa bem. E agora tudo isso está disponível dentro da plataforma IMD 2.0 para você passo a passo, de forma organizada e que qualquer pessoa consegue usar. E deixa eu te dar só mais um exemplo, né? Uma vez eu saí de casa para ir a uma masterclass, tá? Onde as pessoas estavam ensinando lá harmonia e música em conjunto. Eram alguns músicos que estavam lá. E só para ir para lá eu gastei 2 conduções, tá? 2 para ir, 2 para voltar. Ou seja, só de deslocamento naquele dia eu gastei mais do que eu pagaria em um mês, tá? Ou seja, 30 dias de estudo na plataforma IMD 2.0. Isso só para você ter uma ideia. E ainda hoje, se eu fosse pegar um Uber, por exemplo, provavelmente saía mais caro do que a assinatura anual, né? Se naquela época eu tivesse esse sistema disponível para estudar, pode acreditar que seria muito diferente. Eu aprenderia muito mais rápido, pois eu ia poder assistir a mesma aula várias e várias vezes, até aprender de verdade o conteúdo que foi repassado. E além de ter gastado esse dinheiro naquele evento, para ser sincero, eu nem lembro direito qual o conteúdo que foi ensinado ali, né? E mesmo que eu tivesse anotado tudo, é possível que passasse alguma coisa batido na aula, porque é rápido, né? E por isso rever as aulas de violão é muito importante, né? E é impossível rever as aulas em escolas de música convencionais, né? A não ser que você pague pela mesma aula 2 vezes, por exemplo, né? Então você está diante de uma mudança na forma de aprender música, na forma de aprender violão hoje em dia. E agora eu vou te dar 3 opções de atitudes que você pode tomar a partir de agora. A primeira opção é simplesmente ignorar tudo isso que eu te falei aqui e continuar tentando aprender violão por aí, fazendo o que você já vem fazendo,
desde sempre, né? E daqui a 30 dias você vai ficar simplesmente 30 dias mais velho, né? Você vai continuar tendo dúvida nos ritmos do violão, dúvida de como tocar certo, né? As dúvidas que você já tem, talvez dúvida de como evoluir no violão, e a maior dúvida de todas, né? Você vai tentar aprender pelo caminho mais difícil, que é por conta própria, baseada no achismo. Eu acho que é isso, né? Ou seja, você pode ignorar tudo isso, né? E vai continuar tendo a vida que você sempre teve, sem aprender violão ou sem aprimorar da maneira correta. E eu te digo, né? Se você quiser alguma coisa diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente, né? Mas se você não quer nada diferente, está satisfeito com os resultados que você tem, aí ok, aí não é comigo, né? A segunda opção que todo mundo tem é procurar atingir esse resultado, que é o que eu te falei, né, por conta própria. Ou seja, você pode ser uma pessoa que já sabe tocar alguma coisinha aí no violão, e a verdade é que você pode tentar atingir o resultado sem o método IMD 2.0. Mas se você fizer isso, as chances são que você vai cometer os mesmos erros que eu cometi durante a minha jornada, depois de anos tentando aprender por conta própria, né? Você vai investir milhares de reais nessa jornada, assim como eu investi durante a minha carreira. Nos últimos 20 anos em que eu estudei, foi mais de 40 mil reais investido em curso, aula, workshop, palestra, viagem para aprender música e muito mais. Desses 20 anos de estudo, 4 deles eu passei a investir no meu tempo estudando na Escola de Música da Universidade de Minas Gerais, né? É isso mesmo que eu estou falando para você. Eu sou formado em música pela Escola de Música da Universidade de Minas Gerais e sou formado em música pela Ordem dos Músicos do Brasil. E hoje eu posso te falar com clareza, tá? Nem dentro dessas instituições eu vi metodologia que trouxesse resultado tão rápido quanto a metodologia usada no Instituto Musical da Arezzo 2.0. Eu estudo violão desde 1997 e no meio desse período eu vi pessoas cometer os mesmos erros que eu cometi, e a verdade é que você pode fazer isso na sua jornada também. Mas eu quero deixar claro que tentando por conta própria, as chances são que você vai percorrer o mesmo caminho que eu percorri e ainda vai estar perdendo uma chance potencial de sucesso estudando esse método. E eu vou te dar a terceira opção, que na minha opinião é mais inteligente. Você pode agora assinar o IMD 2.0, ganhar os bônus que eu te falei, tá? Ter 100% do risco dessa transação nas minhas costas, ou seja, você não tem nada a perder, é risco zero. Porque eu já te dei a garantia de resultado, e se você estudar esse método, e se nos primeiros 7 dias você não gostar do conteúdo, simplesmente não achar que é tudo isso que eu te prometi, basta você mandar um e-mail que a gente devolve 100% do seu dinheiro, né? E se você optar pela garantia condicional, você não vai ter apenas seu dinheiro, como um retorno financeiro de R$500, assim como eu te falei, tá? A decisão agora está nas suas mãos, tá? Assina a plataforma IMD 2.0 agora e não perca essa oportunidade de aprender violão de uma vez por todas, beleza? Te vejo dentro da plataforma. Até lá!